Olá, meu nome é Wendel, eu sou analista de negócio do CIPAC e hoje nós vamos ver uma visão geral do módulo de protocolo. Inicialmente vamos falar um pouco do CIPAC. O CIPAC é o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, e o módulo de protocolo é um módulo que faz parte desse sistema. O módulo de protocolo ele é responsável pelo cadastro e tramitação dos processos e documentos protocolados da instituição. Esse cadastro ele é feito nas normas da CONARC e também permite a assinatura digital dos documentos. Outras funcionalidades do módulo englobam juntadas de processos, cadastro de ocorrências, registros de fluxos de processo, arquivamento de processo, diligência e também o cadastro de memorandos eletrônicos. Eu vou acessar aqui o ambiente de treinamento com o usuário que tem todas as permissões do módulo de protocolo. Então, é uma pessoa que em teoria não existe dentro da instituição, mas aqui para fins de treinamento ele vai ter todas essas permissões para acessar todas as funcionalidades do módulo. O módulo, assim como todos os outros módulos do CIPAC e também dos outros sistemas, o seu acesso é baseado em permissões. Então, se você quiser ter um usuário apenas que faça o cadastro de processo, é possível. Se você quiser apenas usuários que façam tramitação, envio e recebimento de protocolo, também é possível, assim como as demais funcionalidades do módulo. Então, vou acessar agora o ambiente com o usuário. Vou acessar aqui o módulo de protocolo. E aqui vocês podem ver uma visão geral do layout desse módulo. Ele é dividido em 5 abas: aba de processos, documentos, memorandos, administração e a aba de consultas e relatórios. Uma outra visão do módulo nós podemos ver aqui no portal administrativo. O portal administrativo é um portal que é acessível a todos os usuários do CIPAC. E ele contempla todas as funcionalidades que o módulo possui. Como vocês podem ver aqui nessa aba de protocolo, nós temos aqui todas as funcionalidades, processos, documentos, despachos, assinatura de documentos, consultas, relatórios e a aba de administração. Vou retornar aqui para o módulo de protocolo e vamos iniciar pela aba de processos, que é a aba mais importante do módulo. Então vocês podem ver aqui que essa aba é dividida em alguns itens: item de cadastro, movimentação, juntada, arquivo, cancelamento e diligência, e por último aqui os despachos eletrônicos. Vamos iniciar pelo cadastro de processo. O cadastro de processo ele é subdividido em algumas etapas. A primeira etapa, nós vamos cadastrar os dados gerais desse processo, onde nós iremos informar a origem do processo, o tipo do processo, o assunto detalhado e as observações. A origem do processo pode ser um processo interno ou um processo externo. O processo interno ele vai gerar um número de protocolo automático dentro do CIPAC. Esse número de protocolo ele é um sequencial no ano, então se eu tiver cadastrado 1000 processos na minha instituição, o próximo processo vai ser o 1001. E o processo externo é um processo que veio de uma outra instituição, onde você precisará colocar o número original daquela instituição. E o sistema abrirá esse campo aqui, como vocês podem ver. Vou cadastrar um processo interno. Certo? Segundo item é o tipo do processo. Esse tipo do processo ele é um campo autocompletável, então quando eu começo a digitar, ele já me abre aqui as opções. Coloquei aqui vou colocar aqui aposentadoria. Esse é um campo que também você pode configurar o seu sistema de uma outra forma, através de um parâmetro no SIGAdmin, que você pode decidir se você vai querer utilizar tipo do processo ou classificação CONARC. O terceiro campo é o assunto detalhado, também é um campo obrigatório, só que ele é de livre digitação. Então, a gente pode colocar aqui qualquer assunto, coloquei assunto detalhado. E por último, as observações, que é um campo também de livre digitação, só que ele não é obrigatório. Vou passar para o próximo passo, que é o segundo passo do cadastro do processo.
e é o passo onde nós vamos adicionar os documentos do processo. Você tem duas opções de documentos. Você pode informar agora um novo documento ou você pode consultar algum documento existente que você tenha na sua unidade. Vou cadastrar um novo documento. Temos que informar qual é o tipo desse documento. Também é o campo autocompletável. Colocar uma ata de defesa de tese. Assunto detalhado e observações não são campos obrigatórios. Por último, nós devemos informar qual a forma desse documento. Se é um documento que vamos escrever aqui direto no sistema, ou se é um documento que eu vou anexá-lo digital, né, que eu já fiz, que eu escaneei o documento físico e eu vou dar entrada no sistema aqui através dessa anexação. Vamos cadastrar esses dois tipos. Primeiramente eu vou cadastrar um documento escrito, onde ele vai me abrir um editor de texto, onde eu vou poder ter diversas ferramentas para formatar o meu texto de acordo com o desejado. Como vocês podem notar aqui, estou mudando o tamanho da fonte, colocando ela como negrito, entre outras opções. Depois de escrever o seu texto, você deve adicionar assinantes a esse documento. Os assinantes do processo serão todos os servidores que são lotados na unidade do usuário que está fazendo o cadastro do documento. Então, vocês podem ver aqui que ele está listando todos os servidores da Superintendência de Informática, e eu também posso listar apenas pela primeira letra do nome. O documento só será considerado assinado quando todos os assinantes fizerem a assinatura. Vou colocar aqui o Dalton Dantas e também a Clarissa Lorena como assinantes desse documento. Vocês podem ver aqui mais abaixo que eles já estão constando aqui na lista de assinantes do documento. Caso eu tivesse colocado eu próprio como assinante, eu já poderia fazer a assinatura na hora. Neste caso, o Dalton e a Clarissa irão receber uma notificação via e-mail para entrarem no sistema e fazer essa assinatura eletrônica do documento. Feito isso, vou inserir o documento. Aqui é o processo. Vocês podem ver mais aqui abaixo os documentos inseridos no processo, a ata de defesa de tese. O outro documento que eu vou cadastrar, dessa vez como um anexo, vou colocar também aqui uma ata de resultado de seleção e vou anexar o documento digital. As diferenças são que eu vou ter que informar a data original desse documento. Vou colocar aqui um documento aqui do dia 9 de junho de 2016. O número de folhas desse documento, 2 folhas. Posso informar também aqui a unidade de origem do documento. O tipo de conferência do documento é um campo obrigatório. Eu devo informar se é um documento original, uma cópia autenticada, uma cópia simples. E por último, eu devo anexar ao meu sistema o documento que represente essa ata. No caso, esses documentos ele possui alguns formatos permitidos, que estão de acordo com o padrão do EPING. Vocês podem listar clicando aqui nesse link ao lado do arquivo. Para documentos anexados, também é necessário adicionar assinantes. Vou colocar como assinante a Apuena Vieira Gomes. Feito isso, posso inserir o meu documento também ao processo. Então vocês podem ver agora que o meu processo ele é composto de 2 documentos, uma ata de defesa de tese e uma ata de resultado de seleção. Vocês podem ver aqui nesses ícones à esquerda, o primeiro representa que é um documento virtual escrito, ou seja, eu escrevi no sistema, vou fazer a assinatura também via sistema, e o segundo é um documento anexado, que eu também necessito fazer uma assinatura via sistema. E vou continuar para o terceiro passo, onde eu vou poder adicionar interessados ao processo. Posso ter um ou mais, pelo menos um interessado.
os interessados eles são subdivididos em categorias: servidor, aluno, credor, unidade e outros. Os servidores, ele vai listar todos os servidores da instituição, alunos, todos os alunos da instituição, independente do nível. Credores são todos os credores cadastrados no sistema, fornecedores de material, por exemplo. Unidade, ele vai listar todas as unidades. E outros seria indicado para o público externo que esteja abrindo o processo dentro da sua instituição. Vou colocar um servidor como interessado. Também é um campo autocompletável. Coloquei aqui a Fernanda Pessoa como interessada. Vocês podem ver que mais abaixo aparece um e-mail que eu posso ou não notificar a Fernanda para cada uma das tramitações que esse processo fizer. Caso eu marque sim, ela irá receber um e-mail a cada tramitação desse processo. Caso não, esse e-mail não será enviado. O quarto passo o quarto e último passo é o passo da movimentação inicial desse processo. Eu já devo indicar para onde esse processo irá, qual unidade que ele será tramitado. E aqui eu tenho duas opções: unidade sugerida ou outra unidade. A unidade sugerida é uma unidade que foi cadastrada no fluxo de processo. O fluxo de processo é um cadastro onde você vai definir para cada tipo ou para cada classificação CONARC, em cada tramitação desse processo, para onde ele deve seguir. Então, como é a primeira tramitação desse processo, que é do tipo de aposentadoria, no fluxo de processo foi cadastrado que ele deve seguir para a PROGESP, Coordenadoria de Atendimento ao Servidor. Só que isso não fica travado. Eu posso escolher outra unidade e definir aqui na minha tramitação. Coloquei aqui a unidade 1102, Pró-Reitoria de Administração. Como dados complementares, nós temos o tempo esperado na unidade de destino. Esse tempo, ele diz respeito a, após o recebimento do processo, quanto tempo ele deve ser analisado para seguir para a sua próxima unidade. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 dias, quer dizer que após a Pró-Reitoria de Administração receber esse processo, ela vai ter 10 dias para analisar e enviar para uma próxima unidade. Caso ela não faça essa análise dentro dos 10 dias, ela irá constar no relatório de unidades com atraso na tramitação. O último passo é a confirmação dos dados que você já cadastrou. Aqui você vai verificar todos os dados que você fez o cadastro e verificar se tem algum erro, podendo retornar para corrigir o erro, ou então confirmar o cadastro do seu processo. Então, após cadastrar o seu processo, é gerado o número de protocolo no padrão radical, número, ano e dígito verificador, que onde é possível nós imprimirmos na capa do processo, que ela terá esse seguinte formato. E também tem opções para cadastrar um novo processo ou então voltar para o módulo. Iremos voltar aqui para o módulo de protocolo para visualizar as outras operações. Temos a operação de cadastrar processo antigo, que ela é idêntica ao cadastro do processo. A única diferença é que o número do protocolo do processo ele é um campo texto, onde você vai digitar. O objetivo dessa funcionalidade é cadastrar processos que estão no arquivo antes de você implantar o sistema, e são processos mais antigos do que o sistema. E se você quisesse cadastrar como um processo normal, não daria certo, porque ele vai gerar o número do protocolo do ano corrente, né? E no processo antigo você consegue cadastrar um protocolo de anos anteriores. Opção de adicionar documentos, onde a cada tramitação dos processos é possível a unidade adicionar novos documentos a esse processo. Aqui nessa funcionalidade serão listados todos os processos que estão no momento na sua unidade e que são possíveis de você adicionar documentos. Alterar processo é uma funcionalidade onde o usuário poderá alterar todos os dados do processo, menos o número de protocolo, e ela tem algumas regras associadas, que estão vinculadas a um parâmetro também lá no SIGAdmin. Caso você queira que seja possível alterar processos já tramitados, você deve fazer essa configuração. E caso você não queira que seja possível alterar processos já tramitados, também
deverá fazer essa configuração no siga-de-mim. Por padrão, ele já vem com o parâmetro configurado para não poder alterar os processos que já foram tramitados. Então, somente se o processo ainda não tiver saído da sua unidade, que será possível fazer a alteração. Funcionalidade de alterar responsável, será possível você alterar o responsável dentro da sua unidade por aquele determinado processo. Então, se você recebeu um processo e no recebimento desse processo você definiu responsáveis e depois você quiser alterar a responsabilidade daquele processo, será possível através dessa funcionalidade. Quando a pessoa é responsável por um processo, ela é apenas uma informação que ela está analisando aquele processo, mas outras pessoas da unidade também poderão fazer o mesmo. Autuar processo é uma funcionalidade onde você poderá transformar um documento em um processo. Então você já tem um documento protocolado na sua unidade, só que esse documento ele ganhou uma importância maior, que será preciso que ele vire um processo. Então você não quer anexá-lo, adicioná-lo em um outro processo. Você quer que esse número de protocolo seja agora não seja mais um documento, sim um processo. Então você usa a operação de autuar processo. Ocorrências de processo são operações em que você poderá cadastrar informações do dia a dia sobre aquele processo, sobre o andamento do processo. Seria como uma espécie de satisfação que você está dando para os interessados no processo ou o público em geral. Então você pode cadastrar essas informações adicionais que ficarão no histórico do processo. Localização física, definição de localização física. Você informará no sistema onde esse processo se localiza fisicamente dentro da sua instituição. Operações de fluxo de processo são operações onde você vai definir por tipo de processo ou por classificação CONARC para onde esse processo deve tramitar em cada uma das suas tramitações. E isso está bem relacionado com aquela unidade sugerida que vimos no cadastro do processo. Por último, nós temos as funcionalidades de processos sigilosos. Vocês viram que no cadastro do processo não apareceu a informação sobre a natureza do processo, se era um processo ostensivo ou sigiloso. Isso porque o siga-de-mim do ambiente da UFRN está configurado para que todos os processos sejam ostensivos. Mas caso a sua instituição trabalhe com processos sigilosos ou queira trabalhar, ela pode habilitar também essa funcionalidade no siga-de-mim. Então, os processos sigilosos, você poderá, após feito o cadastro, desclassificar esse processo ou reclassificar. No caso de desclassificação, você irá transformar esse processo sigiloso em ostensivo, e a reclassificação você irá apenas reclassificar o grau de sigilo desse processo. Atualmente, as regras de negócio associadas ao processo sigiloso dentro do CIPAC trabalham da seguinte forma. Um processo, quando é cadastrado sigiloso, ele só será visível para os usuários da unidade onde ele está na tramitação atual. Qualquer outra pessoa que fizer uma busca por esse processo dentro do sistema não irá encontrá-lo. Vamos agora para o item de movimentação de processo. Aqui nas movimentações de processo nós temos 5 opções. A opção de receber processo, ou seja, aqui vai listar todos os processos que foram enviados para a sua unidade e que ainda não foram recebidos. No caso, vocês podem ver aqui que nessa minha unidade tem 0. Ele já está informando aqui que tem 0 processos para receber, ou seja, não tem nenhum processo enviado para mim nesse momento. E registrar envio são aqueles processos que eu já recebi e que eu vou poder enviar para uma próxima unidade. Que nesse caso vocês podem ver são 64 processos. 2 operações auxiliares a isso, que seria a alteração de encaminhamento e o cancelamento desse encaminhamento. Quando você faz um envio de um processo, pode ser que você erre, você não tenha colocado a unidade correta para onde esse processo irá seguir. E aí você quer fazer uma alteração no seu encaminhamento. Então você utilizaria essa opção de alterar encaminhamento, e aí você poderia definir uma outra unidade para onde esse encaminhamento foi feito.
E a operação de cancelar encaminhamento, ela também vai listar aqueles processos que você encaminhou para outras unidades. Só que ao invés de alterar para uma outra unidade, você irá cancelar aquela tramitação. E aí o processo vai retornar para a sua unidade. Lembrando que só irão listar aqui processos que você enviou para a unidade e que ainda não foram recebidos pelo destino. Caso eles já tenham sido recebidos, não poderá ser feita alteração nem cancelamento. Você terá que entrar em contato com a unidade para que ele envie esse processo de volta. A última opção é a ferramenta para recebimento com código de barras, onde aqui você irá baixar um aplicativo para instalar na sua máquina e que você poderá fazer o envio e recebimento de processos físicos via leitor de código de barras. Um outro item aqui da aba de processos é o item de juntada. Aqui no item de juntada de processos você poderá realizar operações de juntadas por anexação e também juntadas por apensação. Juntadas por apensação são aquelas juntadas que têm um caráter temporário, ou seja, poderão ser desfeitas através da operação de desapensação de processos. E juntadas por anexação, ela tem um caráter definitivo, não poderá ser desfeita. Seguindo para os itens de arquivo, cancelamento e diligência de processo, o arquivo de processo, você poderá arquivar o seu processo aqui dentro da sua própria unidade, ou seja, todas as unidades que tiverem arquivos setoriais, elas poderão fazer o arquivamento desse processo. Quando você arquiva um processo, o processo muda de status. Antes ele era um processo ativo que poderia tramitar, ter documentos adicionados, realizar qualquer operação sobre ele. Após o arquivamento ele fica com o status arquivado, onde ele vai ficar parado sem poder fazer nenhuma operação, somente visualizá-lo. Para você voltar a um processo ativo, você deve utilizar a operação de desarquivar processo. Diligência de processo é uma operação utilizada para quando o processo está necessitando de alguma informação que uma outra unidade por onde ele tramitou não deu essa informação. Então você pode abrir uma diligência e o processo também irá mudar de status de ativo para indiligência. E aí ele também não poderá ser mexido, apenas poderá ser retornado para que essa unidade corrija a informação. E solicitação de cancelamento, normalmente utilizada quando no cadastro do processo acontece um erro, esse processo já tramitou e você não consegue mais alterar aquele erro. Então, é solicitado um cancelamento. Após solicitação do cancelamento, o chefe da unidade do usuário que solicitou terá que confirmar esse cancelamento. Após confirmado, o processo passa a ser cancelado. O número de protocolo sempre irá existir, não será excluído. Então, a fins de consulta, de auditoria, sempre esse número de protocolo irá constar no sistema. Por último, aqui temos as assinaturas de documentos, onde nós podemos assinar aqueles documentos que foram cadastrados com o usuário logado como assinante. Então, para fazer essa assinatura, eu vou sair desse usuário logado e vou acessar com aquele usuário que eu tinha colocado como assinante do documento no meu cadastro do processo, no caso o Dalton. Vou acessar o ambiente com o usuário Dalton e vou realizar a assinatura dos documentos. Vocês podem ver que eu estou logado aqui com o Dalton Dantas de Oliveira, também da Superintendência de Informática. E mais abaixo nós temos aqui o item de assinatura com uma assinatura pendente para o Dalton, que é justamente a ata de resultado de seleção. Aqui nós vamos ter 4 opções para assinatura. No caso, a primeira, visualizar o documento. Quando eu clico, eu vou poder visualizar diretamente na tela o documento que eu cadastrei. Vocês podem ver aqui que tem Dalton Dantas não assinado ainda, porque ele não fez a assinatura. E mais abaixo, é possível verificar através desse link a autenticidade desse documento. Caso ele seja impresso, ele irá com essa informação. E caso a instituição que receba esse documento queira verificar se de fato ele foi gerado no CIPAC, ela poderá verificar nesse link com esse código de verificação. A segunda opção é a de assinar o documento, onde nós vamos ter aqui as opções, onde o usuário irá escolher sua função
e colocar sua senha de acesso ao sistema. Na terceira opção, o usuário poderá alterar o documento, então ele vai poder alterar o texto daquele documento, vai poder adicionar novos assinantes. Caso ele queira se retirar do processo, ele também vai poder retirar o seu nome como assinante. Digamos que esse documento tivesse mais de um assinante e um deles já tenha feito a assinatura e um outro alterar o texto, aquele que fez a assinatura vai ter que realizar novamente a assinatura. Por último, cancelar documento. Essa operação só será possível de utilizar caso só exista um assinante para o documento, e aí ele vai poder cancelar esse documento. Caso exista mais de um, não. Ele terá que alterar o documento antes para depois realizar esse cancelamento. No caso aqui eu vou assinar o documento com o usuário Dalton, confirmando a assinatura, e aí vocês podem ver que a operação foi realizada com sucesso. Vou voltar novamente para o usuário que eu estava utilizando, para o módulo de protocolo. A aba de documentos do CIPAC é a aba que é responsável pelo controle de cadastros e tramitações de documentos avulsos. No CIPAC é possível cadastrar documentos avulsos protocolados. O cadastro de documento ele é idêntico ao segundo passo do cadastro do processo, aquele onde nós informamos os documentos do processo. A única diferença é que nós iremos aqui cadastrar um único documento, mas as informações são as mesmas. Você terá que informar o tipo do documento, o assunto detalhado, as observações e escolher a forma do documento. Se você vai fazer um documento escrito ou vai anexar um documento digital ao sistema. Para ambos os casos, você terá que informar assinantes e esses assinantes terão que assinar o documento posteriormente. Após esse documento estar cadastrado, será possível você tramitá-lo entre as unidades do sistema e também possível adicioná-lo em documentos, além de, se fizer uma autuação, transformar esse documento em um processo. As demais operações do módulo são bastante semelhantes àquelas que vimos na aba de processo. Cadastro de ocorrências, alteração de documentos, desclassificação e reclassificação de documentos, movimentação de documentos, registro de envio, registro de recebimento, alteração de encaminhamento, cancelamento de encaminhamento, operações de arquivo e de assinaturas. Elas são as mesmas, seguem as mesmas regras do processo. Outra operação que é semelhante nos dois é a questão dos despachos eletrônicos. Em ambos os casos, será possível cadastrar despacho no próprio sistema e fazer essa autenticação também via sistema, para processo e para documentos. Uma terceira aba que nós temos aqui é a aba de memorandos. Os memorandos são documentos, apenas eles recebem um tratamento diferenciado aqui dentro do CIPAC. E eles foram os nossos primeiros documentos eletrônicos, que nós já utilizamos há mais de 5 anos aqui dentro do CIPAC. Então, eles seguem um fluxo diferenciado dos processos e documentos, apesar de que eles recebem também o número de protocolo, além da numeração sequencial /ano por unidade, e segue mesma formatação estabelecida pelo manual de redação da presidência. Então vocês podem ver que no cadastro do memorando, ele já começa pedindo a unidade destinatária, que você vai poder informar aqui, e também você vai poder informar cópias, ou seja, você vai poder cadastrar esse memorando para uma ou mais unidades ao mesmo tempo, e todas elas irão receber. O segundo passo do cadastro do memorando, você deverá informar o título do memorando e também o texto desse memorando. No terceiro passo, será possível você informar os responsáveis pela assinatura desse memorando. Assim como no cadastro dos documentos, você informa assinantes, aqui no cadastro dos memorandos eletrônicos você vai ter que informar autenticadores. Mas segue o mesmo raciocínio.
A única diferença é que não vai listar os servidores da unidade do usuário, e sim vai listar todos os responsáveis por unidade da instituição. Então eu vou colocar o usuário que seja responsável por uma unidade, Apoena Vieira Gomes, que é a superintendente de informática, e vou adicioná-la ao meu memorando como autenticadora principal. Eu vou poder ter outros autenticadores também, e segue a mesma regra. Caso um deles modifiquem o texto, todos os outros irão ter que assinar novamente. Eu vou poder apenas gravar esse meu memorando para uma posterior edição, ou enviar já para as assinaturas dos autenticadores. No caso, a Apoena terá que entrar no sistema para realizar essa autenticação, e após ela autenticar o memorando, ele vai seguir para a sua unidade de destino. Os memorandos circulares, eles seguem a mesma lógica do memorando eletrônico. A única diferença é que ele não é direcionado para uma unidade, ou seja, não é uma forma de comunicação entre unidades, e sim é uma forma de comunicação entre uma pessoa e um grupo de usuários. Então, caso uma pró-reitoria queira informar algo para um determinado grupo de usuários, como por exemplo, professores de graduação, professores de pós-graduação, ou até mesmo todos os servidores da instituição, todos esses grupos poderão ser configurados aqui dentro do CIPAC, e após configurados, o usuário vai apenas enviar esse memorando circular para o grupo ou os grupos desejados. Essa configuração ela pode ser feita de qualquer forma, né? Porque ela é uma configuração feita pela equipe de TI, ou seja, vai ser uma consulta no banco, então o usuário, o gestor não irá fazer essa configuração, será a responsabilidade da equipe de TI, mas eles irão informar para a TI como é que eles querem que esses grupos sejam montados. E aí fica a escolha realmente da instituição. Não existem grupos pré-definidos aqui no sistema. A quarta aba é a aba de administração, que é uma aba responsável pela gerência do módulo. É uma aba que é apenas habilitada para aquelas pessoas que sejam administradores do módulo de protocolo, ou seja, o protocolo central da instituição, certo? Então, caso a instituição tenha um protocolo centralizado, ela irá ter naqueles funcionários essa função de administração. A UFRN ela trabalha com um protocolo descentralizado. A gente não tem um setor de protocolo central que irá abrir todos os processos da instituição. Cada unidade administrativa pode fazer essa abertura de processo. Outra coisa é que a UFRN também trabalha com apenas um radical. Mas caso a sua instituição trabalhe com mais de um radical, o sistema também dá suporte a isso. Tipo de documento, templates de documentos, tipos de processo, grau de sigilo, situação de ocorrência, formatos de documentos permitidos. Tudo isso poderá ser configurado aqui na aba de administração. E tudo isso feito pelos gestores de protocolo, sem a necessidade de ajuda da equipe de TI. Então todas essas informações você vai poder cadastrar novas, alterar alguma que existe também. Por último, a aba de consultas e relatórios, onde o gestor ele poderá verificar algumas informações do andamento dos processos da sua instituição, dos processos e documentos. Aqui você poderá fazer consultas detalhadas de processos e documentos, e também vai ter uma gama de relatórios para melhor gerenciar os processos que estão tramitando na sua instituição, como por exemplo, você vai poder ver os processos movimentados por tipo de processo, ou seja, aqueles processos, os tipos de processos que são mais criados, os processos que estão em uma determinada unidade, o tempo médio de tramitação. Você vai ver qual o processo, qual o tipo do processo que está mais demorando tramitar dentro da sua instituição, aquele que está mais rápido, onde vai precisar melhorar. Tudo isso será possível através do auxílio aqui desses relatórios.